A história mais antiga do mundo, Platão, os gnósticos, Matrix e Truman, a mesma história em 24 séculos. Existe uma história que a humanidade conta há pelo menos 2.400 anos. Ela já foi contada por filósofos gregos, por uma religião perseguida, por um filme de ficção científica de óculos escuros e por uma comédia com o Jim Carrey. 4 versões, 24 séculos, autores que nunca se conheceram e é sempre a mesma história. E se uma história volta com essa insistência, porque ela não é uma invenção, ela é um mapa. É a forma exata que a consciência desenha toda vez que percebe que está presa. Vem comigo que em poucos minutos eu te mostro as 4 e o que elas exigem de você. Bem, vamos à versão 1, Grécia. 400 anos antes da Era Comum, Platão imagina prisioneiros acorrentados numa caverna desde o nascimento, olhando para uma parede. Atrás deles uma fogueira projeta sombras, e como eles nunca viram outra coisa, sombras são o mundo. Não parece o mundo, elas são o mundo. Um deles se solta, sobe, sai lá fora. A luz do sol queima seus olhos e, porque ver a verdade no começo machuca, quando ele volta para libertar os outros e conta as coisas que existiam lá fora, eles o chamam de traidor louco e o querem matar. Essa é a primeira lição do mapa, escrita há 2.400 anos. A caverna treina as pessoas a interpretarem a tentativa de resgate como um ataque. Quem chega trazendo luz é recebido como inimigo. Eu conheço muito bem esse assunto. Versão 2. Séculos depois, uma corrente espiritual pega a caverna de Platão e torna tudo ainda mais radical. São os gnósticos. A gnose significa simplesmente conhecimento. Para eles, esse mundo inferior não é só um teatro de sombras, é uma construção e tem um construtor. Eles o chamaram de demiurgo, o falso criador. Bem, o demiurgo não é só o Deus verdadeiro, segundo eles. Ele é o arquiteto inferior que surgiu abaixo da realidade plena e que nunca viu o que existe acima dele. Ele constrói um mundo limitado, olha para a própria obra e tira a conclusão errada. Como ele nunca viu nada além do que ele mesmo construiu, ele acredita que a criação dele é tudo o que existe. Onde termina o mundo dele, ele acha que termina a realidade. Nos textos gnósticos, esse falso criador chega a declarar: eu sou Deus e não há outro além de mim. Essa frase é muito utilizada por certas religiões. E ele acredita nisso. Esse é o erro supremo dele e de quem acreditar nele. E o segredo mais importante de toda essa história é que o carcereiro também é um prisioneiro. Ele é o prisioneiro da sua própria ignorância, porque não sabe que existe algo maior acima dele. Ele é um diretor que nasceu dentro do próprio estúdio e nunca saiu. Para ele, a parede de estúdio é o fim do universo. E se você assistiu o show de Truman, acabou de reconhecer o personagem Christoph, que diz com toda a convicção que não há nada mais verdadeiro lá fora do que no mundo que ele criou para Truman, para ele. E essa frase exata é uma frase perfeita do demiurgo, dita agora no microfone de Hollywood. Mas os gnósticos diziam mais: dentro dessa construção está presa uma centelha, um fragmento do real verdadeiro, daquilo que existe acima do falso criador que nunca deveria estar dentro da jaula. E essa centelha, ela é você. E repare na consequência disso. Se a centelha em você vem de acima do arquiteto, então há algo em você que é maior do que a prisão inteira. O construtor da jaula não construiu você. E a saída não é acreditar na doutrina certa, não é receber a explicação pronta de alguém. É a gnose, mas não a gnose como conceito religioso, né? E sim como um conceito que busca a verdade. O significado é o conhecimento direto. Ver com os próprios olhos, pois ninguém acorda ninguém por argumento e principalmente por revelação. Essa ideia é tão perigosa que sempre custou vidas.
Instituições inteiras trabalharam para apagar essa corrente da história, invertendo conceitos, criando alternativas meio confusas dela. Guarde isso. Versão 3. Então esse é o ano de 1999. Matrix veste essa mesma história de óculos escuros. A realidade é uma simulação. E acordar dói. Neo, ao despertar, vomita. Isso é bem significativo, na verdade. Mas o personagem mais importante para nós não é, nesse momento, Neo, é Cypher. Cypher está acordado. Ele conhece a verdade. E numa cena, saboreando um bife que ele sabe que é falso, ele escolhe voltar para a mentira. A ignorância é uma bênção, diz ele. Boa parte da população, ela desconfia da realidade, mas mesmo assim se mantém comendo o bife digital. Matrix acrescenta a lição mais desconfortável do mapa. Saber a verdade não basta. Há quem conheça a verdade e prefira a jaula, de olhos abertos. E a versão 4 é o Show de Truman, sobre a qual uma aula vai aparecer no canal, dependendo da data de hoje. Já está lá, ou ainda não. Um homem vive num mundo fabricado sem saber. E aqui o mapa ganha o último detalhe. O mais revelador de todos, a jaula de Truman. Não tem grades. Não gastaram um centavo com fechaduras. Todo o orçamento foi gasto numa coisa só. Fazer com que ele nunca quisesse verificar se era verdade ou não o mundo dele. Instalaram o medo na infância. E esse é o jogo. O medo mantém as pessoas presas. Exatamente no lugar onde fica a saída, deixaram ele com uma impressão de medo. E deixaram que ele mesmo decidisse ficar 30 anos no mesmo lugar. Quando ele finalmente atravessa, enfrentando a tempestade, navegando para dentro do próprio medo, não é porque o medo passou, é porque ficar começou a custar mais do que ir. Agora junte as 4 peças. Platão diz: você vive entre sombras e quem te acordaria será atacado. Os gnósticos dizem: a prisão tem um arquiteto e a saída é o conhecimento direto, não a crença. Matrix diz: há quem veja a verdade e escolha o falso bife. E Truman diz: a porta nunca esteve trancada, o sistema só precisa que você não queira olhar. E é o que acontece com a grande maioria, as pessoas não querem saber da verdade. 4 épocas, 4 linguagens, um único aviso. E todas as versões concordam num ponto que ninguém coloca no cartaz do filme. Sair dói. O prisioneiro de Platão fica cego de sol. Neo vomita o fluido entorpecedor. Truman perde a falsa esposa, o suposto amigo, a cidade e o que finge ser seu próprio pai 2 vezes. Acordar é uma demolição. E é por isso que tanta gente pega a chave da porta e tranca por dentro. E é exatamente por isso que essa história de 2.400 anos é o retrato da grande travessia. Porque atravessar não é receber uma verdade pronta, isso seria só trocar de cavernas. Atravessar é verificar com a própria consciência, suportar a demolição da forma antiga e caminhar para o real, mesmo doendo. A pergunta correta a ser feita não é se o seu mundo tem sombras. Depois de 24 séculos, essa questão já está respondida. A pergunta é: você quer mesmo a verdade ou prefere a falsa ilusão de comer um bife digital? Bem, acho que você já entendeu o recado, então se você quer a travessia, se inscreva no canal e assista a todos os webinários gratuitos que eu tenho colocado aqui, especialmente esses últimos a respeito da grande travessia. Por quê? Porque a caverna tem saída. Sempre teve, mas demanda coragem e conhecimento verdadeiro. Esse vídeo é para aqueles que sempre dizem que eu não falo qual é a solução. E a única coisa que eu posso dizer é que eu vivo dizendo qual é ela.
mas você tem que querer escutar e agir. Até o próximo vídeo.